Sejam muito bem-vindos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a mais esse nosso momento de culto. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todos nós nesse momento em que queremos meditar na Sua Santa Palavra. Amém. Meus amados irmãos do Senhor, eu gostaria de te convidar a ouvirmos a leitura correspondente para este culto, que também servirá de base para a nossa reflexão. A leitura se encontra na carta de Filipenses, capítulo 3, versículos 4b até o versículo 14. Filipenses, capítulo 3, versículos 4b ao versículo 14. Eu gostaria então de convidar a nossa irmã Cristiane a realizar a leitura para nós nesse momento. Leitura de Filipenses 3, 4 a 14. Completamente unidos com Cristo. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu, e era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus, por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda. Comparado com aquilo que tem muito mais valor, isso é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor, eu joguei tudo para fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesma seja ressuscitado da morte para a vida. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém, uma coisa eu faço. Esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Agradecemos a nossa irmã Cristiane por esta leitura. Nesse momento eu gostaria de convidar a cantarmos um hino. És o meu bem-querer, meu mestre, e tudo que tenho, isso vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. És o meu bem-querer, meu mestre, e tudo que tenho, isso vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou,
me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Se a vida quer me tirar de ti, me afastar e me destruir, eu clamo a ti, Jesus, e tu me das a tua vitória. Pois estou bem certo de que nada, nem na morte, nem na vida, vai me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor. Afastar e me destruir, eu clamo a ti, Jesus, e tu me das tua vitória. Pois estou bem certo de que nada, nem na morte, nem na vida, vai me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor. És o meu bem-querer, te amo como eu te amo, meu Jesus. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Meus queridos irmãos e irmãs, esse trecho da carta aos Filipenses que acabamos de ouvir, eu acredito que seja muito revelador para todos nós, pois Paulo faz um contraste, sim, um contraste entre Cristo e todas as demais coisas. Paulo escreve que considera todas as coisas como perda. Nisso podemos pensar que algumas partes de nossas vidas foram erros, lamentamos decisões erradas. Muitos de nós, talvez, gostaria de ter o poder de retirar as palavras que dissemos em determinados momentos, em determinadas horas de nossas vidas. Podemos olhar para o caminho que nós escolhemos seguir na vida e nos perguntar: por que não escolhemos um caminho melhor, mais fácil, com mais vantagens? Ou por que não nos arriscamos mais? Vendo hoje, talvez, que se tivéssemos feito isso ou aquilo há um tempo atrás, tudo seria diferente, tudo talvez seria até melhor. Para algumas pessoas, meus amados, esses erros e caminhos de vida mal escolhidos, eles são graves. Pois nesses caminhos, talvez, os hábitos de drogas foram iniciados, relacionamentos foram destruídos, bebês foram abortados, muitos crimes horríveis e terríveis nunca poderão ser desfeitos e por causa disso podem perseguir uma pessoa pelo resto da sua vida. Porém, meus irmãos, não é disso que Paulo está falando em nosso texto.
Ele fala sobre as coisas que poderiam ser consideradas, digamos, positivas, vantajosas e a seu favor na sociedade da qual ele vivia. Ele era um verdadeiro hebreu de berço, filho de pais hebreus. Ele era um fariseu que levava muito a sério o como viver a sua vida de forma que agradasse a Deus. Ele era cheio de zelo e guardava com todas as forças a verdade. Ele até ousa dizer que não tinha culpa na lei. Claro que ninguém é totalmente inocente, porém Paulo fala como ele parecia bom se comparado aos demais, às outras pessoas da sociedade ou do convívio dele. Ele era relativamente justo, ele era alguém do qual ninguém poderia acusar de nada, ninguém teria nada para acusar Paulo. E todas essas qualificações, podemos dizer até impressionantes, que Paulo cita em nosso texto, e que ele poderia reivindicar perante os judeus, provavelmente causaria uma grande impressão nas pessoas, impressão positiva, um grande impacto nas pessoas. Talvez alguns até poderiam dizer que certamente até Deus deve se impressionar com a postura e a conduta de Paulo como um exemplo de pessoa, um exemplo a ser seguido por todas as pessoas da sociedade. Porém, meus irmãos, Paulo diz o seguinte sobre essas qualidades: não, essas coisas não têm valor nenhum, diz Paulo. Elas são perda, elas são lixo, escória, esterco, estrume. E fala assim, pois a palavra grega que Paulo usa para falar sobre o quão importantes são essas coisas para Paulo é muito forte. É uma palavra muito forte, sim. Paulo considera todas essas coisas como escabala, que, se formos traduzido bem ao pé da letra, que é um excremento, é pior do que nada. É assim que Paulo considera todas as suas coisas. E o que isso quer dizer para nós? Poderíamos tentar imaginar que essa falta de confiança de Paulo era apenas nas coisas feitas antes dele ser convertido. Porém, ele também diz que deseja conhecer a Cristo, não tendo justiça própria. Portanto, ele não fala apenas das obras feitas antes da fé, que nada contam, mas também depois da fé. Depois da fé, as obras dele nada contam, são perda também. Ele diz que sua verdadeira justiça não é encontrada em suas obras. Não há espaço para o orgulho ou a vanglória própria. Pelo contrário, ele vê as suas obras como imundície. Queridos irmãos e irmãs, como cristãos, obviamente queremos fazer boas obras, e que bom que temos esse desejo, essa vontade de realizar boas obras. Porém, nunca devemos ver as nossas obras como se elas representassem a nossa justiça diante de Deus. Até porque, se formos bem sinceros conosco, se nossas obras fossem nosso, digamos, status perante Deus, então o nosso status seria miserável, fracassado e condenado para sempre. Por isso que Paulo quer chamar nossa atenção a não confiarmos nas obras que fazemos. Esse era o grande problema com os fariseus e a seita judaizante no início do cristianismo. Eles confiavam um pouco na graça e no perdão de Deus, porém a verdadeira confiança deles estava na realidade, na retidão pessoal externa. Em outras palavras, o que eles faziam os tornava bom aos olhos de Deus, ou pelo menos era assim que eles pensavam. E não nos enganemos, meus irmãos.
que esse tipo de pensamento, que esse tipo de coisa não acontece mais hoje em dia. Ou que nós estamos livres desse pensamento. Essa forma de pensar que os fariseus tinham naquele tempo, que essa seita judaizante tinha no início do cristianismo, é muito fácil de cair e muito fácil de penetrar em nossos dias. Não importa quanto tempo vivemos na igreja, esse pensar ainda encontra maneiras de se infiltrar em nosso pensamento. Você até pode ser luterano de berço, nascido na igreja, batizado quando criança, sob a lei, memorizando o catecismo. Quanto ao zelo, defendendo a igreja em todas as falsas doutrinas imagináveis. Mesmo assim, não importa quantas vezes temos ouvido as palavras somente graça, somente fé, somente Cristo, ainda assim, lá no fundo, bem lá no fundo, surge um pequeno sentimento de orgulho por nossas obras. Não é verdade? O pecado, a carne, ela vai fundo. Nunca acaba nesta vida. Ela se disfarça de fé piedosa, de modo que se aproxima furtivamente de nós e começa a sussurrar, sim, a sussurrar em nossos ouvidos dizendo: olha como somos realmente bons e como Deus certamente deve estar satisfeito conosco. Por isso que Paulo nos ensina que devemos tratar tudo isso como lixo. Não olhem para as suas obras, não importa o quão impressionantes são, e diga: eu sou um servo indigno. Quando orar, nunca diga: eu mereço isso ou aquilo. Amados, orem apenas por misericórdia. Isso é tudo que nós pecadores podemos fazer: orar por misericórdia. Quaisquer que sejam as obras que o Espírito Santo produz em nós, não devemos nos orgulhar delas. Não devemos olhar para nós mesmos para encontrarmos justiça. Em vez disso, olhemos para Cristo. Sim, para Cristo. É aí que está a sua e a minha justiça. O homem da cruz deve ser a nossa única ostentação. Esse tipo de justiça realmente é estranho à nossa carne. Receber a bondade pela fé parece errado, talvez como uma trapaça, pois no fundo nós sentimos que devemos fazer algo em troca. É meio incompreensível para nós pensarmos: como assim? Como Deus vai me dar as coisas e eu não vou dar nada em troca de Deus? Eu tenho que dar algo em troca. Eu tenho que fazer algo para que Deus me abençoe, para que Deus responda às minhas obras. Por isso que ela se torna incompreensível, pois ela vem pela fé apenas. A bondade de Deus vem pela fé, vem por graça, vem por amor. Esta é a única bondade real. Nós o recebemos somente através da fé. Acreditamos que o que Cristo dá por meio do seu sofrimento e morte vale muito mais do que milhões de vidas repletas de obras de aparências gloriosas, esplêndidas. A feiura da cruz e o sangue de Cristo derramado é a maravilha e a beleza da justiça de Deus. E é claro que isso é totalmente oposto à nossa carne. A nossa natureza pecaminosa deseja ver as coisas de forma diferente. Queremos ver a cruz como algo repulsivo, mas ficamos impressionados com obras altruístas de outras pessoas. Porém, o exato oposto disso é a verdade e justiça de Deus. Ele honra todos os que se humilham sob a beleza da crucificação de seu Filho. Ele considera grandes os que tratam as suas próprias obras como repulsivas e, em vez disso, se apegam com todas as forças na cruz de Cristo Jesus. Sob a cruz, ansiamos e nos esforçamos para o prêmio, que é a ressurreição dos mortos.
Não alcançaremos isso por obras boas, mas apenas nos apegando firmemente e com toda a confiança de nosso coração à paixão de Cristo, deixando de lado tudo o que não nos leva a lugar nenhum. Porém, meus queridos e amados irmãos e irmãs, é bom deixar claro ao mesmo tempo que não devemos parar por causa disso que nós estamos conversando hoje, de realizarmos boas obras, pois elas, embora não nos salvem, são certamente úteis para o nosso próximo, e Deus deseja sim, sinceramente, que as façamos em amor e humildade ao nosso próximo, para as pessoas que precisam de nós. As nossas boas obras, as nossas obras servem para ajudarmos ao próximo, serve para nós irmos ao encontro com amor, com humildade ao nosso próximo, ao nosso irmão, à nossa irmã, e ajudarmos a ele em sua necessidade e também ajudarmos a ele a conhecer a Cristo, conhecer seu Evangelho, conhecer sua obra maravilhosa. Somente o que não devemos é confiarmos nessas boas obras que servem para ajudarmos e favorecer o nosso próximo como algo impressionante e que podemos confiar nelas para alcançarmos o prêmio de Deus. Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa confiança. O sangue que foi derramado por nós é a nossa confiança, pois eles sim são totalmente dignos de nossa total confiança. Com os méritos desse sangue, devemos desafiar a morte e viver para sempre em perfeição. Com os sofrimentos do homem pregado na cruz, receberemos um prêmio que fará com que os maiores prazeres da vida presente pareçam pálidos, sem sabor e patéticos. Receberemos o novo céu e a nova terra. Receberemos a ressurreição de toda dor, de toda tristeza e toda morte. E nesse lugar, eu e você, meu irmão e minha irmã, brilharemos com a glória de Cristo, que será minha e sua para todos sempre. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo ilumine a nossa mente e o nosso coração, a sempre crermos e confiarmos em Cristo Jesus por toda a vida. Amém. Bem, meus queridos irmãos e irmãs, eu gostaria nesse momento a convidar a cantarmos mais um hino chamado Orando Amanhã com Gratidão. Orando amanhã com gratidão, cantando um salmo alegre em oração, um novo dia em nosso viver, com Cristo nós iremos renascer. La 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 la, Cristo é a nossa vida, Cristo é nosso viver. La 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 la. Em Cristo nós então ressuscitamos, passamos dessa morte para a vida, busquemos as coisas que estão no céu, nos esperando lá está Jesus. La 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 la, Cristo é a nossa vida, Cristo é nosso viver. La 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 la. A verdadeira vida é Jesus, e quando Ele então aparecer, em glória estaremos no Senhor, e é a nossa força, nossa luz. La 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 la, Cristo é a nossa vida, Cristo é nosso viver. La 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 la. Queridos irmãos e irmãs, eu gostaria
gostaria então nesse momento a convidar a juntar nossas mãos e conversarmos com Deus em oração. Querido e gracioso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por sempre estar ao nosso lado em todos os momentos de nossa vida. Obrigado por, através do Teu Santo Espírito, nos dar sempre a força, a coragem e a confiança de continuarmos firmes nessa jornada desta vida, caminhando dia após dia, passo a passo, rumo a este prêmio maravilhoso que o Senhor concederá a todos que creem no Teu Filho, o prêmio da ressurreição dos mortos e da vida eterna ao Teu lado. Senhor Deus e gracioso Pai, pedimos que continue olhando para este mundo que continua sendo ameaçado por conta deste vírus. Sabemos que em muitos países começou uma segunda onda de Covid, que tem se mostrado muito mais severa do que foi a primeira. Por isso pedimos, Senhor, abençoe a todos estes países, abençoe os médicos, os enfermeiros, os técnicos que estão combatendo, que estão em frente a este combate, ajudando as pessoas que contraíram essa doença. Proteja também eles para que eles não peguem essa doença, pois eles, Senhor, estão realmente sendo pessoas maravilhosas nesse momento, ajudando toda a sociedade mundial. Também pedimos, Senhor, que os cientistas consigam encontrar logo uma vacina que seja eficaz e que não traga tantos prejuízos à nossa saúde, que seja uma vacina realmente confiável e que ela realmente possa nos deixar imunes a esse vírus que tem nos assustado e ameaçado por tantos meses. Senhor Deus e gracioso Pai, também queremos pedir que abençoe os nossos governantes, Senhor, que eles tenham a sabedoria para que continuem governando de forma pacífica, mantendo a paz entre as pessoas. Tu sabes, Senhor, que aqui no Brasil estamos começando a entrar em momento de eleição, momento de campanha eleitoral. Por isso, Senhor, pedimos que tudo ocorra com ordem e decência, que não haja escândalos, que não haja brigas, mas que tudo ocorra da forma que o Senhor deseja, com ordem e decência, para que todos nós possamos olhar aos candidatos, possamos analisar as suas propostas e assim votarmos naquele que realmente fará muito bem para a nossa sociedade, para a nossa cidade. Senhor Deus, também pedimos que continue nos cuidando dia após dia nesses momentos de crise. Continue nos abençoando, nos confortando, nos protegendo de todos os perigos e males. Pedimos isso, agradecemos e oramos em nome por amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Convido nesse momento a orarmos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Bem, meus queridos e amados irmãos e irmãs, agradeço mais uma vez esta oportunidade que tem nos dado de estar aí com você em sua residência ou no seu trabalho, onde você estiver nesse momento nos assistindo, a que possamos levar esse momento de reflexão, esse momento de louvor, esse momento de oração, esse momento de fortalecimento na palavra de nosso Deus e Pai, do Espírito Santo e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que essas palavras continuem sempre nos fortalecendo e nos dando força para encararmos o dia a dia de nossa vida. Continuarei orando por todos vocês, para que Deus Pai, Filho e Espírito Santo continue lhes protegendo. Também
continuo sempre comunicando que se precisarem de mim para qualquer coisa, podem me contactar, podem conversar comigo, que estou aqui disponível a ajudá-los em suas necessidades. Que Deus abençoe a todos vocês hoje e sempre. Amém.